Olá, sou a professora Cláudia, eu sou da Educação de Jovens e Adultos, EJA, né? E hoje nós vamos trabalhar Geografia, as regiões brasileiras, e Matemática, Geometria. Espero encontrá-los todos com muita saúde e muita paz. Aqui nós temos o mapa com todas as regiões, né? Que são 5 regiões. Aqui são as 5, né? O nosso país, que é o Brasil, né? Aí, vamos iniciar. Corresponde às divisões do território nacional com base em critérios como aspectos naturais, sociais, culturais e econômicos. O órgão responsável pela realização do Brasil, pela regionalização do Brasil é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que divide o país atualmente em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Lembrando que nós fazemos parte da região Sudeste, né? Estado de São Paulo. O IBGE já realizou diversas regionalizações. A que vigora atualmente foi elaborada em 1970. Em 1988, com a Constituição Federal, houve alterações na divisão territorial do país com a criação do Estado do Tocantins. Ele foi criado em 1988, que passou a integrar a região Norte. As unidades federativas foram agrupadas segundo as suas semelhanças, que podem ser físicas, econômicas, sociais e culturais. Em 1988, com a Constituição Federal, houve alterações na divisão territorial do país, com a criação do Estado do Tocantins, que passou a integrar a região Norte. As unidades federativas foram agrupadas segundo as suas semelhanças, que podem ser físicas, econômicas, sociais e culturais. O IBGE, que é o órgão, esse órgão é aquele, gente, que passa nas casas para ver quantas pessoas moram, quantas televisões tem, quantas pessoas trabalham, quantas acima de 18 anos, quanto abaixo de 18 anos. É esse órgão aí, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O IBGE se constituiu no principal provedor de dados e informações do país, que atende às necessidades dos mais diversos segmentos da sociedade civil, bem como dos órgãos das esferas governamentais, federal, estadual e municipal. O IBGE oferece uma visão completa e atual do país através do desempenho de suas principais funções: produção e análise de informações estatísticas, coordenação e consolidação das informações estatísticas, produção e análise de informações geográficas, coordenação e consolidação das informações geográficas, estruturação e implantação de um sistema de informações ambientais, documentação e disseminação de informações, coordenação do sistema estatístico e cartográficos nacionais. Agora nós vamos trabalhar com a região Norte. Aqui nós estamos vendo ela aí no mapa, né? A região Norte, seus respectivos estados. A região Norte é formada por Amazonas, Acre, Rondônia, Pará, Roraima, Amapá e Palmas. A capital é Manaus, da Amazônia é Manaus. E a sigla nós usamos AM. Acre, capital Rio Branco, sigla AC. Rondônia, a capital é Porto Velho, sigla RO. Pará, a capital do Pará é Belém, né? E usamos a sigla PA. Roraima, Boa Vista, a sigla RR. Amapá, a capital do Amapá é Macapá, e a sigla AP. Palmas, a capital é Tocantins, e a sigla PA.
Aqui nós estamos vendo os estados, né? Seus respectivos as capitais, estados e capitais. Principais características da região norte. A região norte é a maior região em extensão territorial. Abrange 7 estados, correspondendo a um pouco mais de 45% do território brasileiro. Possui uma área de aproximadamente 3.853.676.948 km². É aquele símbolo lá, o km2, é quilômetro quadrado. A população. Segundo o IBGE, a região abriga cerca de 18.182.253 milhões de habitantes. A densidade demográfica é de 4,72 habitantes por quilômetro quadrado. A economia. A economia baseia-se nas atividades primárias como extrativismo mineral e vegetal, agricultura e pecuária. E também em atividades do setor secundário, nas indústrias. Aspectos naturais. Nessa região encontra-se a maior floresta tropical do planeta, a floresta amazônica, bem como a maior bacia hidrográfica do mundo, a bacia do Rio Amazonas. Predomina nela o clima equatorial úmido, com um regime de chuvas bem definido e umidade do ar elevada. O Rio Amazonas é o maior da região e do mundo em volume de água, o que mostra sua grande importância para todos que estão ao seu redor. Esse rio nasce nas montanhas do Peru e deságua no Pará, atingindo o Oceano Atlântico. Ao entrar no território brasileiro, o Amazonas recebe o nome de Rio Solimões. Quando ele se encontra com o Rio Negro, forma uma paisagem magnífica devido ao contraste das águas. Após esse encontro, volta a ser chamado de Amazonas. Aqui nós temos o encontro do Rio Negro e Solimões, dá para observar bastante. O Rio Negro e o de cá, o Solimões, pela coloração da água, não é mesmo? Aqui é a riqueza do Rio Amazonas, muito lindo, né, gente? Muito lindo mesmo. Aqui é a floresta amazônica, né? Agora nós vamos para a região Nordeste. Aqui nós temos no mapa, né, a região com seus respectivos estados. Aqui nós temos os estados, as capitais e as siglas. Vamos lá? A região Nordeste que é composta por o estado do Maranhão, que a capital é São Luís, a sigla é MA. Bahia, Salvador é a capital, BA. O estado do Sergipe, que a capital é Aracaju, SE. Rio Grande do Norte, que a capital é Natal, a sigla é NRN. O Ceará, que a capital é Fortaleza e a sigla é CE. Pernambuco, que a capital é Recife e a sigla é PE. Alagoas, a capital Maceió, a sigla AL. Piauí, a capital é Teresina e a sigla PI. E temos a Paraíba, que a capital é João Pessoa, a sigla PB. Essa é a região Nordeste. Aqui nós temos no mapa, né, os estados e suas capitais. A região Nordeste abrange 9 estados e corresponde a quase 18% do território brasileiro. Possui uma área de aproximadamente 1.544.291 km². População. O Nordeste brasileiro abriga cerca de 56.560.000
1.181 habitantes, sendo a segunda região mais populosa do Brasil. A densidade demográfica é de aproximadamente 32 habitantes por quilômetros quadrados. A economia, né? Então, a economia aí gira em torno do turismo, né? Turismo é uma das atividades mais preponderantes da região nordestina. São desenvolvidas na região atividades de extrativismo e agropecuária. Aspectos naturais. Compreende os biomas, que é a Caatinga, a Mata Atlântica e faixas de transição, como o Cerrado. O clima é predominante é o semiárido, mas encontramos o clima equatorial úmido e o clima tropical. Boa parte dessa região sofre com a falta de chuvas. A seca é extrema e um dos obstáculos para o desenvolvimento da região. Aqui nós temos uma foto, né, da região. Dá para perceber bem seco mesmo. Aqui são a parte das praias, né, muito visitadas por todo mundo, né, não só o Brasil. Agora nós vamos para a região centro-oeste. Aqui nós temos no mapa, né, dos estados. Dá para observar que é uma região assim, a menor, né, com menos estados no nosso país. Região centro-oeste. Ela é composta pelo estado do Mato Grosso, que a capital é Cuiabá, MT. Mato Grosso do Sul, que a capital é Campo Grande, MS, e Goiás, que é a capital Goiânia, a sigla é o GO. Aqui nós temos os estados e suas capitais, né? Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Goiás, Goiânia. Ali tem a Brasília e o Distrito Federal. A região centro-oeste. A região centro-oeste abriga 3 estados e corresponde a cerca de 19% do território brasileiro. Possui uma área de aproximadamente 1.606.403 km². A população. A região abriga um pouco mais de 16 milhões de habitantes. A densidade demográfica é de aproximadamente 10 habitantes por metros quadrados. A economia. A economia baseia-se na agricultura e pecuária, sendo responsável pelos produtos à frente das maiores exportações do país, como a soja. A intensa prática de extrativismo mineral é a maior reserva de nióbio do mundo. O turismo também é representativo, pois na região encontram-se lugares muito procurados pelos amantes da natureza, como a Chapada dos Veadeiros e a Chapada dos Guimarães, bem conhecida, a Chapada dos Guimarães. Os aspectos naturais. A região abrange o Planalto Central e também a água dos aquíferos, como o Aquífero Guarani. O clima predominante na região é o tropical sazonal, que possui 2 estações bem definidas, o inverno seco e verão chuvoso. Predominam na região os biomas Cerrado e Pantanal. Ali nós temos a figura, o Pantanal. Agora nós vamos para a região sudeste, a qual o nosso estado faz parte, o estado de São Paulo, né? Aqui nós temos ali no mapa, né? São 4 estados. A região sudeste é composta por o estado de São Paulo, que a capital é São Paulo, a sigla é SP, o Rio de Janeiro, que a capital é Rio de Janeiro e a sigla é RJ, Minas Gerais, que a capital é Belo Horizonte e a sigla é BH, e o Espírito Santo, que a capital é Vitória e a sigla é ES.
Aqui nós temos no mapa, né, os estados e suas capitais. Região Sudeste. A região Sudeste é a região brasileira mais desenvolvida. Abrange 4 estados e corresponde a 1/10 do território nacional. Possui uma área com cerca de 924.620 quilômetros². A população. O Sudeste brasileiro abriga cerca de 87.711.946 habitantes. Possui a maior densidade demográfica do país, com aproximadamente 92 habitantes por quilômetro². É uma das regiões que mais atraem migrantes que buscam melhores oportunidades de qualidade de vida. A economia. Possui o maior produto interno bruto brasileiro, corresponde a 55,2% do PIB nacional. A economia baseia-se no setor industrial, financeiro e comercial, com destaque para as indústrias automobilísticas, siderúrgicas e petrolíferas. O turismo também é representativo. O estado do Rio de Janeiro atrai milhões de turistas durante todo o ano. Aqui nós temos a imagem do Cristo Redentor, Rio de Janeiro. Os aspectos naturais. A predominância dos planaltos nessa região. Os climas predominantes são o tropical e o tropical de altitude. Abrange o bioma da Mata Atlântica e há faixas de Cerrado e Caatinga. Região Sul. A região Sul. A região Sul é composta pelo estado do Paraná, que a capital é Curitiba e a sigla é PR, Santa Catarina, a capital Florianópolis e a sigla SC, Rio Grande do Sul, que a capital é Porto Alegre e a sigla RS. Esses são os estados da região Sul. Aqui nós temos os estados e suas capitais. E temos ali também os países que circundam ali, né? Que é o Paraguai, Argentina e Uruguai. Aqui é banhado pelo Oceano Atlântico, né? A região Sul é a que apresenta características mais diversas em relação às outras regiões brasileiras. A região Sul abrange 3 estados e é a que apresentam mais diferença entre as demais regiões do país. Isso deve-se especialmente à sua colonização, feita principalmente por alemães e italianos. A população. O sul do Brasil abriga aproximadamente 29.016.114 habitantes. A densidade demográfica é de cerca de 47 habitantes por quilômetro². E é a região que representa os melhores indicadores sociais. A economia. Baseia-se no extrativismo vegetal, realizado na região das matas araucárias, e também na agropecuária, com a criação de suínos e a produção de uva. Essa região possui o 2º maior PIB nacional. Os aspectos naturais. Devido à sua colonização, abaixo da zona tropical, essa é a região que apresenta as estações do ano, bem definidas. Os invernos apresentam baixas temperaturas, com ocorrência de geadas. A chuva é distribuída homogeneamente durante todo o ano. Aqui nós temos uma foto, muito bonita, por sinal, né? Aqui a praia. Testando os conhecimentos. Vamos ver o que aprendemos hoje? Qual a maior região brasileira em extensão territorial?
Vamos pensar, pode estar anotando aí. É a região norte, muito bem. Qual região brasileira possui mais estados? Falamos agora mesmo. Região Nordeste. Qual região brasileira possui menos estados? A região Sul. Qual região brasileira mais desenvolvida? A região Sudeste. Qual região mais populosa do Brasil? Acabamos de falar. Região Sudeste. Muito bem. Que é a qual fazemos parte, né? O estado de São Paulo. Qual região com a maior faixa litorânea? Região Nordeste. Muito bem. Qual a única região brasileira que possui litoral? Que não possui litoral? Não possui. A região Centro-Oeste. Né? Lá não tem as praias. Qual região mais fria do Brasil? Acabamos de falar que tem até geada, né, gente? Região Sul, né? Rio Grande do Sul. Qual a menor região brasileira em extensão territorial? Região Sul. Vamos estudar um pouquinho a matemática. Aqui nós temos algumas figuras geométricas, né? As formas geométricas, nós colocamos a figura para identificar as formas. As formas geométricas estão presentes em todos os objetos que nos cercam. Dessa forma, podemos classificá-las como sendo planas e não planas. São estudadas de acordo com a geometria. Assim, essa área da matemática se dedica a estudar diferentes aspectos com diversas formas, tamanhos e dimensões dos objetos presentes no espaço. Ali nós temos as figuras, cada uma com sua forma geométrica, né? Dá para observar, né, que nós temos o dado, o relógio, a bola, uma pizza, uma pirâmide, uma caixa de presente, né, com a forma retangular. As formas geométricas podem se dividir em dois grupos específicos, as formas planas e as não planas. Logo, o que caracteriza cada grupo são as dimensões que as formas apresentam. As formas geométricas planas podem ser representadas totalmente em um plano e apresentam duas dimensões, o comprimento e a largura. Além disso, podem ser classificadas como polígonos e não polígonos, e são formas que não apresentam volume. As formas poligonais são formas que possuem segmentos de retas fechadas ou abertas. Assim, os polígonos são formas que possuem as retas fechadas, simples e convexas, ou seja, os segmentos de retas que não se cruzam. Aqui nós temos os polígonos, né? Nós temos os não polígonos e os polígonos. Os polígonos são formas geométricas planas fechadas, cujos seus segmentos de reta não se cruzam. Ali nós temos os polígonos, essas formas de vermelho são os não polígonos. Triângulo, retângulo, quadrado, hexágono, losango, aqui, triângulo, três lados, quadrado,
4 lados, pentágono, 5 lados, hexágono, 6 lados, heptágono, 7 lados, octógono, 8 lados, eneágono, 9 lados, decágono, 10 lados, um decágono, 11 lados e o dodecágono, 13 lados. Aqui nós temos vamos pensar? Qual é essa forma? Essa figura é um quadrado, 4 retas com medidas iguais. Muito bem. E essa figura? Tem 4 lados também. São iguais os lados? Tem a mesma medida? Nós temos um retângulo. São 4 retas com 2 medidas diferentes. E essa figura com 3 lados? Elas podem ser 3 lados de tamanhos iguais ou diferentes. Aqui nós temos um triângulo. São 3 retas com medidas iguais ou diferentes. E agora, vamos pensar um pouquinho? Essa figura com 5 lados, essa se torna um pouco mais difícil, né? Que figura é essa? Vamos ver? É um pentágono, 5 retas com medidas iguais ou diferentes. Aí, nós temos o hexágono, que são 6 retas com medidas iguais ou diferentes. Hexágono, 6 retas, né? Pode ser também as medidas iguais ou diferentes. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Uma boa semana a todos.